comecei, na verdade, a desenhar com meu pai quando eu era criança. Eu desenhava muito na parede de casa e ele me ensinava a desenhar cavalo e tal. Minha brincadeira favorita era ficar desenhando, pintando aqueles caderninhos. Eu desenhava muito na parede e minha mãe ficava chateada comigo. Aí ela falava assim, ah, não, nessa gaveta tem folha para você desenhar. Aí eu ia olhar aquelas folhas de rascunho que atrás tinha coisa escrita, eu não queria, eu queria uma folha em branco para desenhar. Na verdade, isso não tem muito tempo, porque na minha época de terceiro ano eu queria trabalhar com isso. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com desenho, e aí eu achava que era eu ser professora de arte ou arquitetura. Eram as únicas coisas que tinham desenho envolvido na minha cabeça, assim. E aí o meu pai queria muito que eu fizesse arquitetura, eu comecei a fazer, mas depois eu vi que não tinha muito o que eu queria de ficar desenhando mesmo, de arte, assim. De pegar o papel e ficar desenhando, não só casa, mas pessoas, tudo, qualquer coisa. E daí eu comecei a fazer, eu fiz um processo de coaching de carreira para saber o que eu queria, o que tinha a ver comigo. E aí eu comecei a testar, comecei a desenhar no computador como hobby, a postar no Instagram e acabou dando super certo. No início, eu falava bastante insegura, eu era uma pessoa muito insegura, ficava pensando, o que as pessoas vão falar, sabe, das minhas artes, e eu ficava insegura de postar. Então acho que com o tempo as pessoas foram gostando daquilo que eu estou fazendo. E isso foi muito legal, porque eu não esperava ter o crescimento que teve tão rápido. E isso me trouxe uma certa segurança para eu postar as minhas artes, para eu trabalhar nisso também. Então eu acho que eu acabei mudando junto, sabe, no processo. Eu acabei tendo mais autoconfiança. Eu não sou formada. Eu não fiz faculdade, eu fiz 5 períodos de arquitetura, mas tranquei depois, porque não era bem o que eu queria, eu já estava trabalhando, estava dando super certo, e pretendo fazer uma faculdade, um curso técnico de design gráfico, uns cursos de desenho, porque eu sinto falta, bastante falta, porque eu nunca fiz nenhum curso de desenho, nenhum outro curso, então acho que vai ser bem legal, assim, essa área de design. No início foi um pouco complicado, até porque acho que é uma coisa muito nova, né? Mas hoje em dia eles super apoiam, acham bem legal. Meu pai foi um pouco perdido ainda, acho que por diferença de idade e tudo mais. Meu pai não tem nem Facebook, nada. Ele não sabe muito como funciona isso. Mas eles super me apoiam em tudo, assim. Acho que isso é bastante importante, né? A minha primeira ilustração eu inclusive postei lá no Instagram, dá pra ver super a diferença dessa primeira que eu postei e das que eu posto hoje em dia, que foi uma ilustração de uma foto minha mesmo, pra eu testar, pra eu começar a treinar. E tá lá, bem diferente de tudo que eu faço hoje, não tinha nada a ver com feminismo, não tinha nada a ver com empoderamento feminino, com coisas motivacionais, nada disso. Era só um desenho mesmo. Eu comecei postando no Instagram algumas coisas que eu achava legal, alguns desenhos que eu achava legal, assim, tipo uns que eu achava mais legais, eu postava. E aí as pessoas começaram a me procurar para fazer encomenda de foto com amiga, para dar pro namorado, mais ou menos por aí, sabe? E aí começou a dar certo, até que umas outras empresas começaram a me procurar para fazer ilustração para o Instagram deles. E aí é isso, agora eu não trabalho só com a ilustração, mas também com publicidade no Instagram. Trabalhar com rede social, assim, é muito legal ver que tem gente de Portugal me acompanhando, sabe? Curtindo e encomendando arte comigo. Isso é bem legal. Mas eu também gosto muito de quadro, da exposição, por exemplo, que vai trazer essa coisa do virtual para o pessoal, sabe? Ter um contato físico com as pessoas.
Porque bem ou mal no Instagram, você vê só um número, você conversa com algumas pessoas, mas é diferente. É diferente de um contato físico com alguém. No começo, eu seguia muito o Instagram da Patrícia Leda, que é do Sublinhando, e ela me inspirava muito, porque eu adorava, eu achava aquilo muito legal, muito lindo, mas eu achava que assim, o que ela faz não tem a ver com feminismo. Alguns posts têm, mas ela faz mais sobre cultura pop, essas coisas assim. E eu gostava muito daquilo, aquilo me inspirou a começar a postar, porque eu falei, se der certo com ela, pode dar certo comigo também. A Natália Araújo também, é na Nats, no Instagram, também me inspirou bastante, me inspira até hoje, elas duas. Eu acho muito importante falar sobre isso. Na verdade, assim, eu conversava com muitas amigas minhas e via que todas tinham muitas coisas em comum em relação à insegurança, em relação a relacionamentos abusivos, tudo isso. E eu sentia a necessidade de falar sobre isso, de ajudar as pessoas de alguma forma, ver se fazia alguma diferença. E super dá certo. Eu recebo várias mensagens de várias meninas pedindo ajuda ou agradecendo porque fez super diferença no dia delas. Alguma ilustração que eu postei, algum texto. É isso, eu senti a necessidade de expor isso, sabe? De dar voz a isso. Eu tento passar isso de uma forma mais leve no meu Instagram, mas eu acho engraçado porque eu penso muito, tipo, cara, como é que pode alguém pensar dessa forma ainda em pleno século XXI? Mas depois, até algumas meninas, assim, com um pensamento mais conservador, vêm conversar comigo e aí mudam, sabe? Falam, realmente, não tem nada a ver isso que eu tô pensando. E eu acho super legal, porque eu não pensava que eu podia mudar a cabeça das pessoas ou fazer alguma diferença nisso, sabe? Porque realmente o machismo está muito enraizado, né? Infelizmente, é uma coisa muito recorrente ainda. Eu acho que representa uma liberdade, assim, de você poder se expressar de alguma forma, das pessoas se identificarem com aquilo dali, se sentirem abraçadas de algum jeito, de ver também que as coisas não acontecem só com elas, né, dentro do que eu falo, do que eu posto ali. E é isso, de ajudarem, motivarem o dia delas de algum jeito, ajudar no dia, mudar um pouco essa coisa de, mas sei lá, sou maluca, por exemplo, com relacionamento abusivo. E ver que não, que na verdade não é assim, que várias meninas passam por isso também, que infelizmente é uma coisa muito comum. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas olham e sabem que é meu mesmo quando alguém tira assinatura, quando acontece alguma coisa assim. Mas eu acho que aos poucos isso muda também. Conforme você vai trabalhando, testando outras coisas, você acaba deixando umas coisas de lado, acrescentando outras. Como eu posto sempre, isso é legal, porque você consegue ver toda a sua evolução, mudança, o que você acha mais importante estar ali. Às vezes um traço que você faz muda, isso é bem legal. Mas eu acho que tem uma identidade, sim. Tem meio que uma coisa que eu posto quase sempre, que eu boto em quase todas as ilustrações, são umas, como se fossem umas flores, assim, umas folhas, mais ou menos. E eu acho isso muito legal no sentido de crescimento, sabe? No sentido de florescer naquilo dali, de você estar num momento assim,
ruim, que você está se sentindo mal, e depois você tira daquilo uma coisa legal para sua vida, sabe? Um aprendizado com aquilo. Então eu acabo botando isso em quase todas as ilustrações, como uma marca registrada, mais ou menos. A pessoa olha aquilo dali, ela já sabe que sou eu, entendeu? Que é meu. Eu tiro inspiração de tudo, na verdade, desde série, filme, uma conversa com alguma amiga minha, uma conversa que eu acabo escutando sem querer na rua, livros sobre feminismo, tudo me inspira, qualquer coisa, um texto me inspira, qualquer coisa já é motivo para me dar um insight, eu anotar rápido para fazer depois. Mas tem toda uma ligação, porque tem o assunto que eu quero falar, o texto que eu quero fazer e o desenho. Então vai mais ou menos por aí. Primeiro a ideia do qual assunto que eu quero falar, depois eu penso no que eu quero desenhar, que tem a ver com aquilo dali, eu começo a procurar fotos, coisas que tenham a ver, monto, né, essa pasta sobre o assunto que eu quero falar, e depois eu começo a desenhar e montar, ver qual forma foi melhor o texto, cores, tudo mais. Eu uso o texto, além da imagem, para criar mais um tipo de conexão com as pessoas. Para as pessoas poderem comentar, tipo, se sentirem à vontade para conversarem nos comentários, ou virem falar comigo por direct, talvez. É mais uma forma de você interagir, eu acho, entendeu? Às vezes tem coisas que eu posto que não tem tanto texto, que eu acho que não tem muito mais o que falar do que aquilo dali, mas normalmente tem texto junto. Normalmente eu tenho uma paleta de cores já pronta para o Instagram, que eu deixo, mas eu mudo um pouco conforme o que eu estou desenhando. Às vezes não tem ali a cor que eu quero usar, e aí eu acrescento essa cor na paleta. Tem um padrão, sim, tem um tom mais ou menos certo para os tons mais pastéis, mais ou menos por aí que eu costumo trabalhar com as cores. Não só de dar mais leveza ao trabalho, mas também de ficar uma coisa mais lúdica, sabe? Chamar mais pro assunto de uma forma mais leve, poder brincar um pouco com essas cores, trazer um pouco pro feminino também. Dependendo do assunto, eu gosto de usar um tom de rosa, às vezes eu uso um pouquinho de azul, e eu acho que tem muito também, depende do assunto que eu vou falar. Às vezes eu boto umas cores mais pesadas, mas é mais difícil. Com certeza as mensagens que eu recebo, que as meninas falam muito, não só meninas, mas principalmente, acho que 96% das pessoas que me seguem são mulheres, que falam que ajudaram muito no dia delas, ou ajudaram a sair de um relacionamento abusivo, a construir autoestima, tudo isso eu acho super legal, assim, realmente eu acho que essa parte não tem preço, sabe? É isso, não é só desenhar, sabe? É a parte de ajudar outras pessoas também. Minha rotina de trabalho é meio louca, não tenho uma rotina de trabalho, assim, não tem aquilo de, eu acordo todo dia, tal hora, fico até tal hora trabalhando, não. Porque como eu trabalho com internet, né, o meu celular tá ali o tempo inteiro, na minha mão, se eu tô na rua, o celular tá ali, se eu tô comendo, o celular tá ali. Então, recebi um e-mail, tenho notificação no celular. Então eu não tenho muito um horário fixo. Eu
Às vezes trabalho até de madrugada e aí acordo mais tarde, às vezes acordo mais cedo, depende do compromisso que eu tenho, mas eu tenho os dias certos para fazer post no Instagram, horário certo, então eu tenho que estar com isso pronto, datas de entrega, né? Isso é legal, porque eu acabo ficando um pouco livre para fazer, para dar certo essas coisas, sabe? Para ter inspiração, para publicar, isso é bem legal. Tiveram alguns momentos bastante importantes. Quando uma marca grande de shampoo me chamou para fazer ilustração para o Instagram deles, isso é uma coisa que foi bem legal, porque foram eles que entraram em contato comigo. Quando eu saí no site, uma reportagem da Red Bull e no BuzzFeed também. Alguns reposts no Instagram de algumas blogueiras que são famosas também. A atriz, tipo, a Agatha Moreira também repostou. Isso eu acho bem legal. O maior Instagram de feminismo também sempre reposta arte minha. Eu acho super legal, né? Esse trabalho tá ali sendo reconhecido. A primeira parceria que eu fiz, assim, grande, foi a do cartaz, né, para a campanha. E depois da marca Shampoo, que é uma marca super que fala de empoderamento feminino, de quebra de padrão, fala muito de cabelo cacheado, crespo, também fala de cabelo liso, mas eu acho que assim abraça muito as mulheres de certa forma, então foi algo muito legal para mim, gosto muito de trabalhar com eles. E a exposição também acho que vai ser super legal, porque, como eu falei, é completamente sair da minha zona de conforto, porque eu estou muito no virtual. Mas eu acho que vai ser super legal, a gente está pensando em várias coisas. E até para as pessoas interagirem lá mesmo, sabe? Vai ter um lugar de interação. Elas podem escrever, conversar, não sei, acho que vai ser bem legal. Acho que precisa bastante disso lá, né? Nossa, foi super legal. Eu tinha várias ideias, mas não sabia muito o que fazer, né? Porque violência, tem vários tipos de violência contra a mulher. Mas achei que ficou bem o que eu queria passar. Eu não queria que fosse uma coisa que alguém fosse ver e se sentisse mal em ver aquilo, que fosse um gatilho. Eu queria que fosse alguma coisa mais leve, sabe? Mas foi super legal, eu achei ótimo, super necessário falar isso dentro de uma universidade tão grande, né? Eu acho que vai ser super legal, bem grande, assim, bem diferente do que eu costumo trabalhar, um pouco fora da minha zona de conforto. Porque eu posto no Instagram, então tem um tamanho certo, é uma coisa que está muito no virtual, que não sai muito do papel. Então, ter isso e poder ter esse contato com as pessoas lá, assim, um contato que foge um pouco do virtual, que vai, né, pro contato físico, acho super necessário, super legal, dentro da universidade, que pode abraçar várias pessoas diferentes, de classes diferentes, de lugares diferentes. Eu acho super legal. Vários sonhos que eu ainda não realizei, acho que eu ainda estou muito no começo, mas tem vários projetos bem legais pela frente. Pretendo fazer uma linha de camisetas, trazer mais a arte sair um pouco do meio virtual, não sair, mas, né, estar físico também, tipo, quadros, em camisetas, planner, caneta, em tudo, sabe? Sair um pouco disso de estar só no Instagram. Eu queria também uma loja virtual. Acho que por enquanto tá bom. Eu espero de verdade que elas tenham muito mais voz do que elas têm hoje em dia. E mudar um pouco essa mentalidade, sabe? Tentar fazer a diferença de alguma forma, nem que seja, sei lá, uma mulher que resolveu cortar o cabelo curto porque antes achava que para ser feminina tinha que ter o cabelo grande, ou uma pessoa gorda que resolveu ir pra praia de biquíni, que antes não ia nem pra praia, sabe? Eu ia de blusa. Essas coisas, essas pequenas coisas eu acho que fazem muita diferença. Sair de um relacionamento abusivo, então eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando eu recebo esse tipo de
mensagem, assim. Eu espero muito que no futuro isso tenha menos peso, né? Que as coisas sejam melhores para as mulheres.